Gravando. Deixa eu ver. Vai. Aí, gravando. Eu disse antes do intervalo que as penas devem ser compatíveis com a estrutura da pessoa jurídica, né? Você não vai, por crime ambiental, colocar uma pessoa jurídica na cadeia, impondo a ela uma pena que seria inexequível, uma pena que seria não possível de ser executada. Então, a pena para as pessoas jurídicas deve ser compatível com a sua realidade orgânica. Eu falei para vocês que a pessoa jurídica é um órgão, né? Então, vejamos aqui as penas aplicáveis para as pessoas jurídicas. Vamos lá. Subindo um pouquinho, né? As penas restritivas de direitos das pessoas jurídicas são, inciso 1. Ai, gente, onde que eu pus meu celular? Peraí. As penas restritivas das pessoas jurídicas são... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. O vídeo também não melhorou, não. São suspensão parcial ou total das atividades. Obviamente, compatível com a sua natureza orgânica, né? Suspensão total ou parcial das atividades, desde que sejam relacionadas às atividades lesivas ao meio ambiente. Interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, até que a situação de lesão ao meio ambiente seja contornada. Nesse caso, a atividade não é ilícita, mas é uma atividade que está sendo praticada com violação às regras ambientais. Gente, uma questão que a presidência da República está colocando hoje, como é que fica a questão da interdição temporária de estabelecimento com a proteção da indústria que gera emprego e renda? Entendeu? Às vezes o juiz decreta uma suspensão de um estabelecimento que gera multi-empregos, centenas de empregos, e as pessoas vão ficar 2, 3 meses sem trabalho. Como fazer? Né? Isso aí é uma imposição da bancada, principalmente ruralista, de grandes produtoras, de grandes fazendas produtoras, que às vezes violam regras internacionais, regras de meio ambiente. Depois, inciso terceiro, proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Vocês sabem que os contratos públicos hoje são bilionários. Uma empresa aí que pratica dano ao meio ambiente, que é proibido de contratar com o poder público, às vezes pode decretar falência, né? Parágrafo primeiro. A suspensão das atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente, né? Parágrafo 2º, a interdição, nesse caso aqui, gente, a interdição é feita realmente por decisão do juiz. Será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida ou com violação de disposição legal ou regulamentar, emitindo, por exemplo, afluentes tóxicos do meio ambiente, rios, por aí afora. Gente, eu não sei se vocês sabem, até os anos 80 existia no estado de São Paulo a cidade de Cubatão. Já ouviram falar em Cubatão? Cubatão foi uma das cidades onde mais era considerada a cidade mais poluída do mundo. Cubatão era considerada a cidade mais poluída do mundo por causa das chaminés das indústrias. Depois da Constituição, começou um projeto de revitalização de Cubatão. Hoje, Cubatão é considerada a cidade modelo no que se refere à proteção do meio ambiente. Então, é possível compatibilizar proteção do meio ambiente e atividades econômicas? É possível sim. Cubatão é um exemplo. Então, a suspensão das atividades será aplicada quando essas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente. Parágrafo 2º, a interdição será aplicada quando o estabelecimento ou obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização ou em desacordo com a concedida com violação legal ou regulamentar. Proibição de contratar com o poder público ou dele obter subsídios ou doações, não poderá exceder o prazo de 10 anos, é o prazo para quebrar uma empresa. Artigo 23. Prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica, gente. A pessoa jurídica não vai cumprir a pena de prestação de serviço à comunidade pessoalmente, porque ela não é incorpore, mas ela vai custear os programas. Vejam bem, custeio de programas e de projetos ambientais. 2. Execução de obras e recuperação de áreas degradadas. Vocês acham que a Vale, quando faz o compromisso de revitalizar a área que foi atingida por aquelas tragédias, está fazendo porque ela está preocupada com o meio ambiente? Não, porque ela sabe que vai ser punida e aquele valor que está sendo
pago vai ser deduzido, ou seja, ela vai provar que revitalizou e não vai ser obrigada a pagar de novo, ou seja, ela fica bem com o povo e fica bem com o judiciário, ou seja, tem bons advogados. Manutenção de espaços públicos e contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. Artigo 24. Gente, esse artigo 24, o NUT, fala que é a pena de morte para pessoa jurídica, tá? Vejam bem vocês, a pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta lei, terá decretada a sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado instrumento de crime, como se o patrimônio dela fosse uma arma, por exemplo, mas não é uma arma, né? Às vezes é uma draga. Vocês sabem o que é draga, né? Um instrumento utilizado para retirar areia de margens de rios, danificando todo o rio. E como tal, perdido em favor do FUNPEM. E nesse caso aqui, gente, de danos ambientais, o dinheiro, nesse caso, será destinado a programas de reparação ambiental. Detalhe. Tem uma questão muito importante aqui. Suponha-se que você está voltando do Rio Araguaia. Quem não gosta do Rio Araguaia, né? Eu adoro. Suponha-se que você está voltando do Rio Araguaia e você usou tarrafa para pescar em área de preservação como o Araguaia. Você usou tarrafas, crime, tá? Você usou bombas, crime. Você pode ter usado qualquer tipo de instrumento que não possa ser lícito, por exemplo, aparelho de mergulho com arpão, eu ia falar zarpão, com arpão, crime, tudo instrumento para prática de crime ambiental. De repente, você está voltando ou está no local, a Polícia de Proteção Ambiental, hoje existe uma polícia específica nessas regiões, faz a prisão em flagrante e você vai responder por crime ambiental por ter instrumento destinado à prática de crime ambiental. Eu pergunto para vocês, o que fazer com isso? Porque se for produto ilícito, ele deve ser descaracterizado. Agora, vamos supor, o peixe que foi apreendido, ele não vai ser devolvido para o infrator que pescou o peixe nativo e com a agravante de ser espécie em extinção. Não vai ser devolvido, porque senão seria um estímulo. Ele tem que ser apreendido. Vai ser incinerado, por exemplo, a lei de drogas, a atual lei de drogas, fala que a apreensão de drogas deve ser, depois de autorizada pelo juiz, incinerada pela autoridade. Ou seja, tem que marcar o dia para levar isso para um departamento de incineração, queimar tudo, para não ficar nada, porque é substância ilícita. No caso de crime ambiental, não. Ele tem que ser descaracterizado, mandado para reciclagem, porque não é produto ilícito, para uma determinada hipótese, depois de descaracterizado. Mandado para reciclagem. E no caso de produtos perecíveis, como por exemplo o peixe, a carne, eles terão que ser doados para entidades com finalidade pública, para que possam lá ser aproveitados se tiverem proveito. Então aqui você tem uma regra diferente do Código Penal e você tem uma regra diferente da Lei de Drogas. Vejam que são regulamentações específicas para casos especiais. Artigo 25. Vamos ler os artigos. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos e lavrados os respectivos autos. Parágrafo 1º. Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat. Região aí de Pirinópolis, eles vivem libertando animal que é tido em cativeiro, né? Que é preso em cativeiro, sem autorização do IBAMA. Tem alguém de Pirinópolis aqui, gente? Ou sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados e responsabilidade de técnicos habilitados. Parágrafo 2º. Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no parágrafo 1º desse artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico. Infelizmente, Brasil é país de exportação de animais exóticos para o mundo, né? Quem assistiu aquele desenhozinho Rio, né? É produzido pela Disney, mas mostra uma realidade brasileira lá das ararinhas que são traficadas para o exterior. Isso aí embora tenha sido um desenho animado, mas é bem a realidade do Brasil, viu, gente? Então, eles devem ser restituídos ao seu habitat, não pode ser colocado ou praticado qualquer tipo de agressão contra o animal, sob pena de você estar praticando crime de maus tratos aos animais, tá? Briga de galo, maus tratos, farra do boi, que acontece muito na região do Pará, maus tratos aos animais. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Como que o Supremo Tribunal Federal abordou a questão de sacrifícios de animais em
rituais religiosos que usam sacrifício de animais. Segundo precedente do Supremo Tribunal Federal, isso não é ilícito. A comunidade jurídica ficou sobressaltada com essa decisão do Supremo, foi uma decisão do Pleno, mas não considerou ilícito, desde que praticado em cultos religiosos. Nesse caso, gente, foi adotada aquela teoria da proporcionalidade de direitos fundamentais, ou seja, é um direito fundamental a proteção aos animais, mas também é um direito fundamental a liberdade de consciência e crença. Nesse caso, prevaleceu a liberdade de consciência e crença, e eles deram prevalência para a questão religiosa. Você pode não concordar, você tem todo o direito de não concordar intimamente, né? Ninguém pode te forçar a concordar a nada, mas essa foi a decisão precedente do Supremo Tribunal Federal. Estou vendo que minha imagem está muito escura na tela. Deixa eu ver se vai melhorar daqui. Eu acho que daqui vai melhorar. Aqui melhorou. Esse foi o precedente do Supremo Tribunal Federal. Né? Agora vocês estão me vendo melhor, né? Esse foi o precedente do Supremo Tribunal Federal. Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, esses serão avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com os fins beneficentes. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais, sempre que possível será reaproveitado, tá, gente? E parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio de reciclagem. Vamos comparar normas? Violação de direito autoral, artigo 184. O objeto apreendido que é fruto de violação de direito autoral tem que ser destruído. Né? Esses dias, destruíram uns lá em Goiânia, nosso amigo Leonardo pegou um rolo compressor, passou por cima de não sei quantos mil CDs piratas. Colocaram o Leonardo lá em cima do rolo compressor para ser um símbolo, né? Saiu no Jornal Nacional. Apreendeu livro pirata, vai lá e queima. Apreendeu droga que é produto de crime, vai lá e queima. Porque é tudo produto de crime. Apreendeu produto de crime ambiental, tem que ser descaracterizado uma tarrafa. Pode ser transformado numa rede, alguma coisa assim, para uma instituição de caridade. A carne que foi apreendida, você não vai jogar a carne fora, vai doar para uma determinada instituição que tem a finalidade pública, tá? Sempre buscando essa finalidade da lei, tá tudo escrito aí. Ação e processo penal. Pessoal, questão CESP, questão Fundação Getúlio Vargas, Fundação Carlos Chagas, isso aqui é muito cobrado. Em todo crime ambiental, a ação penal será pública e incondicionada. Grava isso na sua mente. Não existe ação penal privada em crime ambiental, tá? Não existe ação penal privada incondicionada. Por quê? Porque é da essência da lei. A essência da lei seria inviável dar ou atribuir-se legitimidade para o particular exercer uma ação penal privada em um crime ambiental e a lei não seria efetiva, porque ninguém iria exercer. Imagine o dono de uma grande fazenda, ele que faz degradação ambiental, que pratica degradação ambiental. Seria inviável você dar a ele essa atribuição através de ação penal privada. Então, a ação penal será pública, incondicionada, é o artigo 26. Por ser pública e incondicionada, obviamente, o exercício é do Ministério Público, seja federal ou seja nos estados. Além disso, além de pública e incondicionada, além de exercida pelo Ministério Público da União e dos Estados, federal ou dos estados, você tem aí a atuação da polícia, seja federal ou seja estadual. E, ó, gente, crime ambiental hoje pega mesmo, viu, gente? Antigamente era considerado algo de menor importância, até um tempo atrás, hoje é de grande seriedade a questão da prática de crimes ambientais. Então, vamos ler os artigos? Artigo 26. Nas infrações penais previstas nesta lei, a ação penal é pública incondicionada. Artigo 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, ou seja, crimes de pena de até 2 anos, tá? Menor potencial ofensivo, que cai no juizado, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos do artigo 76 da Lei 9.099 somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental. Composição significa restaurar o dano, reflorestar a área, reconstruir a margem do rio, seja o que for. De que trata o artigo 74 da mesma lei, salvo a comprovada impossibilidade. Artigo 28. O dispositivo da Lei 9.099 aplicam-se aos crimes
de menor potencial ofensivo, desde que com as seguintes modificações. Inciso primeiro, presta atenção. A declaração da extinção da punibilidade, gente, não só em caso de juizado, em qualquer caso, tá? Extinguir a punibilidade, arquivar o processo. Qual que é o requisito? De que trata o artigo 5º do referido caput, dependerá de laudo de constatação de reparação de dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso 1 do parágrafo 1º. Ou seja, sem laudo de reparação da área degradada, não tem arquivamento de processo. Tá? Tá gravado, esse aqui depois vai ficar na plataforma, vocês acessem caso vocês achem que está muito rápido. Inciso 2. Na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, gente, a reparação tem que ser completa, tá? Em latim fala restitutio integrum, é a restituição integral do dano ambiental. O bom é que se escreve como fala, né? Restituição integral do bem ambiental. Na hipótese de o laudo de constatação não comprovar ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo, ele fica suspenso, será prorrogado até o período máximo previsto no referido caput, acrescido de mais 1 ano com suspensão do prazo da prescrição. O juiz vai suspendendo. No período de prorrogação, não se aplicarão as condições do 1, 2 e 3, parágrafo 1º, depois se lê. Fim do prazo de prorrogação, proceder-se-á a lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano, podendo ser novamente prorrogado o período da suspensão até o máximo do inciso 2, observado o inciso 3. Detalhe, o juiz vai prorrogando até que se comprove a reparação do dano. Inciso 5. Esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção da punibilidade, ou seja, que o processo não mais persiste e que deve ser arquivado, né, dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano causado. E aqui a gente termina a parte geral da Lei dos Crimes Ambientais. Até essa parte, alguma dúvida ou posso continuar? Emily, Isabela, Maria Fernanda, né, Marcela Siqueira. Até essa parte, alguma dúvida ou posso continuar? Demais que estão presentes? Emily, tranquilo? Tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver. Tudo ok, beleza. Pode continuar. Gente, me dá outro retorno. Falei um pouco agora sem o fone. Querem o fone? Querem o fone? Ou continuo sem o fone? Continuo sem o fone. Dá um retorno aí. Tá tudo ok sem o fone. Espero que o som esteja bem. Vamos lá. Vamos entrar nos crimes contra o meio ambiente ou nos crimes em espécie. Vejam bem, vocês, o seguinte. A Lei de Crimes Ambientais tem essa parte geral. Agora ficou fácil. Na hora que você for ler essa parte geral, você vai entender que você aplica ela em sintonia com a parte geral do Código Penal. Um e outro ao mesmo tempo. Onde não tem regulamentação aqui, você busca no Código Penal. Por exemplo, dosimetria da pena. Aqui fala de dosimetria? Não, fala de alguns aspectos. Mas a regra da dosimetria você busca no Código Penal. Artigo 29. Vamos lá, dos crimes contra a fauna. Pessoal, existe meio ambiente urbano, existe meio ambiente do trabalho, existe crimes contra a fauna, existe crimes contra a flora, existem crimes específicos, por exemplo, crime de pichação, maus tratos de animais e tantos outros que se relacionem à proteção do meio ambiente. Tá? Artigo 29, crimes contra a fauna, contra a vida silvestre, animais, né? Flora seria planta, vegetação. Agora a gente entra nos crimes contra a fauna. Tem um certo paralelo com o Código Penal, né? Porque o Código Penal começa na seção 1, artigo 121, crimes contra a vida. Aqui começa crimes contra a fauna. Aqui você tem uma vida, mas você tem a vida animal e na Lei dos Crimes Ambientais, proteção de vida animal. Olha que interessante. Pessoal da área ambiental, esse artigo 29 é mais ou menos parecido, lembra um pouco a parte da vida, só que nesse caso vida animal e tutela vida animal, entendeu? Artigo 29, são vários verbos. Tipos objetivos. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Caça ilegal, pesca ilegal, qualquer tipo de captura, no caso de apanhar, ilegal.
matar ilegalmente animal da fauna silvestre. Então, existe a forma legal de licença da autoridade? Existe. Por exemplo, regiões específicas do Brasil, que em determinadas épocas do ano existe autorização de caça. Em determinada região, só na região tal, porque é agora a região de caça. Durante o período do mês tal ao mês tal. Passa o mês tal, passou o período da licença. A pessoa continua caçando, eu ia falar casando, né? Outro crime. Caçando, aí dá crime. Mas desde que, olha só, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. Se a pessoa tem a licença, tem que ser estritamente dentro da licença. Isso aqui é um elemento normativo do tipo, tá? Traz uma norma específica, uma regulamentação específica. Sem a autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a autoridade, ou em desacordo com a obtida. Onde é que você vai achar outro tipo penal que tem esse elemento normativo? Na lei de drogas também tem esse elemento normativo. Está lá o tráfico de drogas, o uso de drogas, desde que sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade. Lá no uso de drogas tem isso aqui. Porque às vezes a pessoa pode usar com licença da autoridade. Por exemplo, a pessoa usa um psicotrópico, morfina, mas está em tratamento de câncer e foi prescrito por médico. Você vai falar que é droga? Não, é medicamento. Então, descaracteriza o tipo. A mesma coisa aqui. Você vai falar que a caça, no período de caça, com o alvará de caça dado pelo IBAMA, vai ser crime? Não, que você tem um alvará. Entendeu? Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, meio ambiente, na modalidade fauna. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa, a pena é pequena, tá? Incorre nas mesmas penas. Quem impede a procriação na fauna sem licença ou autorização ou em desacordo com a obtida. Depois, quem modifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. Inciso 3, quem vende, expõe à venda, olha o tanto de verbo, tipo objetivo. Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro, em depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas, espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundo, provenientes de criadouros não autorizados sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, inclusive para fins internacionais, viu, gente? Lembrem lá do caso do desenhozinho Rio. Parágrafo 2º. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre, não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Gente, esse parágrafo 2º aqui eu achei muito engraçado, porque em 1998, quando essa lei foi editada, a minha avó, como a avó de muitos de vocês aqui, devia ter um papagaio, né? Alguém tinha? Alguém sabe dessa história, meninas? Sabe dessa história? Minha avó tinha um papagaio. Ah, mas foi ser editada a lei de crimes ambientais, alguém denunciou, ligou lá no IBAMA, chega lá uma viatura do IBAMA para prender o papagaio da minha avó. Né? Nesse caso aqui, ela tinha um animal silvestre que era não considerado de extinção em cativeiro, desde os anos 70, porque papagaio vive mais que o Rivaldo, né? O Rivaldo vive 110, o papagaio vive 120. Né? Então, o papagaio foi apreendido, vejam bem vocês, em 98, apreendido pelo IBAMA. Naquela época, minha avó entrou em depressão, a gente teve que ir lá buscar o papagaio, teve que pegar uma licença da autoridade do IBAMA para criar o papagaio e o juiz deixou de aplicar a pena, considerando as circunstâncias do fato. Entenderam? Mas hoje é mais difícil, né? Hoje você não vê ninguém criando papagaio em casa, gente. Antigamente era comum. Por quê? Por causa dessa lei de 1998, né? Olha, eu vou repetir um artigo. No caso de guarda doméstica em casa de espécie não considerada ameaçada de extinção, o juiz pode, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Isso aqui é uma hipótese de perdão judicial. Parágrafo 3º. São espécimes da fauna silvestre, todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias, ou quaisquer outras aquáticas ou terrestres, que tenham no todo ou em parte seu ciclo de vida correndo dentro dos limites do território brasileiro ou em águas brasileiras. Para a gente terminar o parágrafo, parágrafo 4º, a pena é aumentada se o crime é praticado contra a espécie rara ou ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração, em período proibido a caça, durante a noite, com abuso de licença, em unidades de conservação e com emprego ou instrumentos capazes de provocar a destruição em massa. Parágrafo 5º, a pena é aumentada até o triplo. Gente, deu uma oscilação de sinal aí, deu uma oscilação, mas está tudo bem, está funcionando, estão recebendo áudio. Deu uma oscilação, mas eu acho que está bem. Né? Sim, oscilou.
Caiu, mas voltou, né? Ninguém machucou. Então, vamos lá. E a pena é aumentada, parágrafo 5º, a pena é aumentada até o triplo se do crime decorre exercício de caça profissional. E parágrafo 6º, as disposições desse artigo não se aplicam aos atos de pesca, não porque pesca ilegal não seja crime, mas é porque está em outro artigo. Pessoal, é o seguinte, já está terminando o tempo. A gente começa na próxima aula no artigo 30. Olha que nessa aula a gente foi do artigo 2º, porque o primeiro está revogado, até o artigo 29. Na aula que vem a gente termina a lei de crimes ambientais do artigo 30 até o final. Pode ser? Pode ser, gente? Tranquilo? 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 Maria Fernanda, Marcela, Isabela, Emily, né? Beleza. Sejam muito sinceros comigo. Vou fazer um último teste, porque hoje à tarde eu tenho outro encontro. A aula toda foi sem o fone. Agora eu vou colocar o fone. Olha só. Pronto. A partir desse momento eu estou falando com o fone. Vocês me escrevam aqui no chat, todas que estão aqui online. Considerando esse áudio, né? Fone ficou bom também. Gente, mas vocês estão me dando as duas respostas. Eu quero que vocês me deem um. Qual for melhor, Marcela? Sem o fone ou com o fone? Vixe Maria, tá tudo igual? Professor, na minha sugestão é que você mude o ambiente que está gravando. Maria Fernanda. Mas assim, nesse ambiente aqui, né, Marcela? Então vai de fone, né? O fone fica para garantir. Tá bom, né? Eu acho que o fone do computador é o mesmo fone que eu uso aqui, eu tô de bobeira. Pessoal, é o seguinte, hoje à tarde, palestra com o pessoal da Universidade de Ohio, dos Estados Unidos, já deu aqui tempo regressivo. Entrem lá no link, façam a inscrição, porque o barulho não é referente ao fone, é como se estivesse passando algo no fundo. Então, vou mudar de lugar. Obrigado. 1h da tarde, entrem lá no link de fone mesmo. Beleza. Entrem lá no link que nós vamos ter 1h30 de palestra sobre a questão da Covid. Nós e a Universidade de Ohio. Beleza, gente? Um abraço. Muito obrigado pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. Alguma dúvida? Né? Até a próxima. Obrigado. Né? Obrigado mesmo. E vamos aqui. Obrigado, gente.